Oi pessoal, recentemente eu tava arrumando a minha estante e aí comecei a pensar em alguns livros que eu ainda queria ler esse ano e achei que seria legal trazer esses livros aqui pra mostrar pra vocês, até pra vocês verem se tem algum que vocês já leram e gostaram muito e que eu deveria priorizar nessa lista, digamos. E vamos começar porque eu trouxe 10 livros pra mostrar pra vocês aqui. Primeiro é o Childhood, da Tove Ditlevsen, eu espero que fale assim o nome dessa autora, mas ela é uma autora, foi na verdade uma autora dinamarquesa, e eu me interessei muito por esse livro depois que eu li uma resenha sobre ele no The Guardian, e aí não bastasse eu já ter ficado maluca por ele com essa resenha, a Patti Smith, que é uma das minhas autoras preferidas assim de longe, fez um post elogiando muito esse livro, e aí eu fiquei, não gente, pera, eu preciso comprar. E esse é o primeiro volume de uma trilogia que tem forte caráter autobiográfico da autora, então a gente tem aqui o Childhood, o Youth e o Dependency, que é o último volume, e apesar de não ter tradução, a gente encontra ele sob encomenda na Amazon. Se você tiver interesse, eu recomendo que você peça e esqueça que você pediu, porque demora um pouco pra chegar. Chegou recentemente e eu tô louca pra ler. Assim que eu terminar um que tá nessa lista que eu já vou mostrar pra vocês, eu começo a ler esse aqui, porque também outra coisa que me fez ficar interessada é que eu acho que esse livro teve uma leve inspiração a partir da trilogia autobiográfica do Gorky. E eu amo Gorky, eu li a infância dele, eu adorei, tô atrás dos outros volumes. E se isso aqui teve como inspiração o Gorky, acho que não tem muito como ser ruim. E eu vou ler o Childhood depois de terminar esse aqui, lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. A Azar Nafisi é uma autora iraniana e aqui ela conta a história de quando ela morava em Teherã. Ela lecionava numa universidade, mas ela era muito contra o fato de que parecia importar mais como as professoras mulheres se portavam, né? Se elas usavam um batom forte ou se o cabelo dela aparecia por debaixo do véu, do que com a qualidade do trabalho que era apresentado. Ela se incomoda com isso e acaba se demitindo, mas escolhe algumas alunas dela para convidá-las para sua própria casa e discutir literatura ocidental que era proibida no Irã. Pelo que eu li sobre esse livro aqui, mostra muito o poder da literatura, sabe? Como agente transformador, enfim. Já comecei a ler e tô amando. Em breve a gente deve conversar sobre ele aqui no canal. Terceiro da lista, claro que não ia faltar essa mulher nessa lista, Susan Sontag, que dessa vez não é um livro dela, mas a biografia dela. E eu me interesso muito pela Susan Sontag, como vocês já devem ter percebido, principalmente quem me acompanha no Instagram viu falando dela lá. Mas aqui eu digo me interessar pelo fato de querer saber como ela se tornou essa figura, porque é uma coisa meio única, assim, ela nunca fez nenhum filme bombástico, nunca escreveu uma ficção muito disruptiva, mas ela foi um ícone intelectual americano e eu queria muito saber como que isso se construiu e também saber quais que foram as influências do pensamento dela, porque eu li a entrevista dela para Rolling Stones, li um livro de ensaio chamado Questão de ênfase, que olha, sensacional. E agora eu tô terminando os diários, os volumes que tem publicado, falta sair um deles ainda. E aí acho que a biografia vai me ajudar um pouco nesse sentido. Mas confesso que tô com o pé um pouco atrás por causa do biógrafo, que é o Benjamin Moser. Existem sérias acusações em relação a ele, eu vou deixar uma matéria do rascunho aqui pra vocês verem. Mas enfim, apesar dos pesares, dizem que pra quem quer conhecer um pouco mais sobre Susan Sontag, você consegue aprender muita coisa sobre ela aqui. Então, outra coisa que provavelmente vai entrar na minha pilha de leituras em breve, aí a gente conversa sobre ele quando eu acabar. Orientalismo, do Edward Said, o Oriente como invenção do Ocidente. Esse título aqui eu acho que já traz bem o que o livro aborda, mas eu me interessei muito por ele principalmente porque eu tava lendo O Árabe do Futuro esses dias, inclusive vai aparecer aqui o quadrinho sensacional autobiográfico do Riyad Sattouf, e me irritou muito, assim, ler lá coisas que eram pra ser básicas, eu acho que de conhecimento geral da gente sobre o mundo árabe, digamos, e não é porque a gente tem uma educação extremamente ocidentalizada. E aí fiquei pensando um pouco sobre temas relacionados a isso e lembrei que eu tinha esse livro aqui em casa, que eu acho que ia ajudar a esclarecer um pouco, porque eu tenho muita impressão de que a gente abordar todos os países do outro lado do globo como o Oriente tem uma carga de estereótipos, sabe? E ele discorre muito sobre isso aqui, li vários comentários positivos, acho que eu não vi ninguém falar mal desse livro. Vou ler um trecho aqui da sinopse, mas olha só. Segundo Edward Said, mais que um nome geográfico, o Oriente é uma invenção ocidental, um selo que marca civilizações a leste da Europa sob o signo do exotismo e da inferioridade.
Ao investigar o orientalismo como disciplina acadêmica, gosto literário e mentalidade dominadora, saí de vai e volta do século XVIII aos dias de hoje, das traduções das Mil e Uma Noites à construção do Canal de Suez, das viagens de Flaubert e Lawrence das Arábias às aventuras de Napoleão no Egito. Um livro fascinante e indispensável. Achei bem interessante e não conheço ninguém que leu esse livro. Se alguém leu, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre. Mais uma biografia, a biografia da Maria Antonieta, escrita pelo Stefan Zweig. E, gente, eu li o Zweig recentemente, a autobiografia dele, e foi disparado a melhor leitura que eu fiz esse ano. Eu me apaixonei pela escrita dele, gostei muito do livro, em breve ele aparece por aqui. E aí acabou virando esses autores tipo a Susan Sontag, que eu saio comprando tudo que eu vejo deles pela frente. E a Maria Antonieta é uma figura que me interessa muito, porque às vezes eu fico com a impressão de que, será que ela não é meio que mal compreendida? Porque eu lembro que nas aulas de história ela era muito julgada, né, por ser perdulária, comprar muitas bolsas, sapatos, etc. Mas eu acho que às vezes a gente esquece que ela foi criada pra isso, né? Ela foi criada pra ser uma rainha. Eu não sei o quão fácil era ela ver a realidade ao redor dela. Enfim, é uma figura que me interessa bastante, e o fato de o Zweig ter escrito, pra mim, por si só, já vale a pena. E esse livro estava esgotado, mas a Zahar, que é a editora, vai reimprimir. Se eu não me engano, é no fim desse mês que sai, então fiquem de olho. José Saramago e A Caverna. Esse aqui é meio que uma releitura moderna que o Saramago faz do mito de Platão. E aqui ele se utiliza do mito de Platão para apresentar um pouco da face cruel do capitalismo. Mas eu confesso que o que mais me deixou curiosa para ler esse livro aqui foi o fato de que esse livro foi o primeiro livro que ele escreveu após ganhar o Prêmio Nobel. E não sei se eu estou errada, mas se eu ganhasse o Nobel e fosse escrever um livro depois, eu acho que eu ia sentir uma pressão bem forte. Tipo, agora que eu ganhei o Nobel, eu tenho que escrever um super livro porque tá todo mundo de olho. Então eu fiquei curiosa para ver como é que o Saramago se saiu nessa tarefa. Os Moedeiros Falsos, do André Gida. E esse aqui é um oferecimento de Susan Sontag e seus diários. Ela comentou muito bem sobre esse livro nos diários dela. Mas o que mais me interessou por esse livro aqui não foi nem esse livro em si, mas sim esse aqui, que é o Diário dos Moedeiros Falsos, que é um diário que o autor, o Gida, mantém enquanto ele tá escrevendo esse livro aqui, que é a sua obra-prima. Então aqui nos diários, inclusive a Susan Sontag fala que o diário é tão bom que acaba sendo melhor que o próprio livro. Ele interage um pouco com os próprios personagens, mostra um pouco das ideias dele, do processo de escrita desse livro aqui. E eu, como boa curiosa que sou, adoro ler o diário das pessoas. Me sinto um pouco mal às vezes, porque eu acho que é algo que as pessoas não escrevem com a intenção de que outros leiam, mas o Gida publicou esse diário em vida, então pelo menos me sente mal porque eu tô lendo o diário de alguém, não vou me sentir. O Gida deu licença pra isso. E outra coisa também é que o Gida é prêmio Nobel e eu não conheço ninguém que leu o Gida. Nunca vi nenhuma resenha pra nenhum desses livros e o tema me interessou bastante. Então também é outro livro que eu ainda pretendo ler esse ano. Na verdade, 2 aqui, né? Eu dei uma roubada. Outro livro que foi indicação que eu peguei de um livro, eu peguei essa indicação no 4321 do Paul Auster, livro incrível, eu queria reler, primeiro pela experiência de reler, mas também pra poder falar sobre ele por aqui, porque é um livro muito bom. E o nome do livro, né, que eu não falei ainda, The Tsar of Love and Techno, do Anthony Marra, já foi traduzido aqui no Brasil, se eu não me engano, ficou com o título de Trilha Sonora para o Fim dos Tempos. E esse é um livro de contos em que o Anthony vai narrar a história de vários personagens que aparentemente não tem nada a ver uma história com a outra, mas depois elas se entrelaçam e todas se passam na Rússia. Então, além disso, a gente ainda tem um pouco do panorama da história da Rússia no século XX. E esse é um livro que, sinceramente, eu não vi ninguém falar mal, então também tô com altas expectativas. Penúltimo da lista, Haruki Murakami e seu Romancista como Vocação. Eu acabei de ler a minha primeira ficção do Murakami, que foi Crônica do Pássaro de Corda, até comentei um pouco no Instagram sobre. Acho que esse mês ainda sai o vídeo dele aqui no canal. Mas eu já tinha me interessado por esse livro aqui quando eu li o primeiro Murakami da minha vida, que foi o do que eu falo quando eu falo de corrida, que foi uma das minhas melhores leituras que eu fiz esse ano também, porque lá ele fala um pouco da relação dele com a escrita, e aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, ainda mais depois de ler a ficção dele, e acho que esse aqui vai ser uma boa pedida para entender mais a relação do Murakami com a escrita. E fechando a lista com o Holocausto, do Lawrence Rees. Quando eu tava lendo recentemente, né, a autobiografia do Zweig, que ele comenta muito sobre essa questão da guerra, ainda mais que ele era judeu, e comenta todas as atrocidades, e aí eu fiquei pensando, tipo, gente, como é que isso foi possível, sabe? Queria entender um pouco mais dessas origens do
do antissemitismo no geral. E aí perguntei no Instagram e 2 pessoas que eu confio muito no gosto me recomendaram esse aqui. Aqui o Lawrence Rees, se eu não me engano, faz 25 anos de pesquisa e entrevistas com o sobrevivente, então ele mescla aqui tanto os relatos dos sobreviventes do Holocausto com as pesquisas acadêmicas para tentar entender como é que esse crime foi possível. Esse livro aqui, infelizmente, está esgotado, mas eu recebi informações de uma seguidora minha, a Dani, inclusive acho que ela assiste os vídeos aqui, se você está assistindo, muito obrigada, Dani, que a editora A Vestígio pretende reimprimir, não nessa minha edição aqui, que é capa dura, mas na capa normal. Ainda não tem data, mas fiquem de olho, porque eu acho que em breve ele deve estar por aí, assim espero. Bom, essas são então as cenas dos próximos capítulos aqui no canal. Espero muito conseguir ler tudo ainda esse ano. Eu tinha começado essa lista um pouco diferente, aí eu vi que tinha muito calhamaço que talvez eu não fosse conseguir, porque tinha muito livrão. Mas acho que esses aqui eu vou conseguir sim. E ao longo do ano a gente vai conversando sobre eles por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!